Agradeço a parte do deputado Rogério. E agora entro no assunto que, de fato, me traz à tribuna hoje. Eu queria fazer um apelo aos governadores de Minas. Governador de fato, Aécio Neves. Governador de direito, Antônio Anastasia. Governadores de Minas, se o caminho proposto por vossas excelências para esse Estado é a desmoralização completa de Minas Gerais, a desautorização absoluta das instituições, Assembleia, tribunais, Ministério Público, excelências, chegamos ao destino. Desmoralizadas as instituições, desacreditado o Estado, de um governo que age como biruta de aeroporto, sempre preocupado com marketing. Em 2011, senhores deputados, através de lei delegada, e esses governos tucanos de Minas são os campeões mundiais em leis delegadas, o governador Anastasia criou não 4.000, mas 9.074 cargos comissionados. 8 secretários ou equivalentes, 8 secretários adjuntos ou equivalentes, 15 subsecretários, 120 empreendedores públicos, 4 vice-presidentes, 12 analistas de pesquisa e ensino 1, 23 analistas de pesquisa e ensino 2, 1 ouvidor da ARSAI, 2 coordenadores técnicos de ARSAI, 3 subcontroladores, de controladoria geral, e aí vai. Estimativa de cargos criados comissionados, 2.644, mais 7.430 em 2007 e 2011, impactando a folha em mais de 71 milhões de reais. Essa era a farra das leis delegadas, onde tem que ter a estrutura administrativa do governador de fato, que nomeia os secretários, mas tinha que ter uma estruturazinha do governador de direito, que queria ter algumas pessoas de sua confiança próximas dele. E aí a farra seguia, sempre com a conivência da imprensa cooptada, comprada, dominada, subalternizada, censurada de Minas. E essa mesma imprensa, agora com alarde, anuncia que virá a economia da gastança, a extinção das secretarias que ele mesmo criou. Tem secretaria de Copa, secretaria de Esporte, secretaria de não sei o quê, agora eu vou juntar. Mas não falou que foi ele que criou. Em julho, no início de julho, votamos aqui um projeto dando uma destinação para a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. 2 semanas depois, o governador anuncia nos jornais que vai fundi-la com o IGA. Ele não sabe o que quer. Biruta de aeroporto. De 2, uma, governadores de Minas. Governador de fato e governador de direito. De 2, uma. Ou admitamos que o Estado está quebrado, que vocês quebraram Minas Gerais, que Minas é o mais endividado Estado da Federação. Admitamos, em nome da honradez, da hombridade, da transparência, do compromisso com os mineiros. Ou então admitamos que ficou todo mundo doido. Quem cria, extingue. Quem aumenta, diminui. E fica essa sanfona, essa gaita de fole, de enche, sopra, fecha, sopra, abre. Sempre com o aplauso da imprensa. Quando incha, está certo. Está modernizando, porque tucano é moderno. E quando extingue, é mais certo ainda, porque está racionalizando. Cota! Oh, que beleza, Minas Gerais. Governadores de Minas, vamos cortar um governador, deixa um só. Vamos escolher se é o de fato ou o de direito. Vamos começar cortando de cima. Para que 2 governadores? Para que essa hipocrisia? E, enquanto isso, está aqui para ser votada a aprovação das contas de 2011. Deste ano aqui, as contas de 2011 estão para ser votadas, deputado Pompílio. Neste ano em que foram criados esses cargos por lei delegada.
E o Tribunal do Faz de Contas faz o quê? Registra que não foram cumpridos os mínimos constitucionais nem da saúde e nem da educação. Está no relatório do Tribunal do Faz de Contas. Mas, apesar disso, para fazer jus ao nome do Faz de Contas, ele propõe que, ainda assim, ainda que a Constituição não esteja sendo cumprida mais uma vez em Minas Gerais, ainda assim, que essa Assembleia Homologativa possa aprovar as contas de Sua Excelência, que cria cargo, extingue cargo, cria cargo, extingue cargo, cria cargo, extingue cargo, e está sempre certo. Está sempre certo, porque esse é o choque de gestão de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração, de quinta geração. Teatro. Teatro. Sempre com aplauso conivente da mídia. Conivente e remunerado. Conivente e pago. Em prejuízo de quem? De Minas, sempre. Dos mineiros, que agora não sabem se Minas quebrou ou se, de fato, acabou de perder o rumo e o prumo de tudo que podia. Que tem que extinguir o que criou. Vamos aplaudir, porque em tempo recorde, Sua Excelência o Governador e sua brilhante equipe, em tempo recorde, levou 10 anos, para descobrir que algumas instituições, algumas estruturas eram desnecessárias. Tempo recorde, que competência! Em 10 anos foram capazes de fazer essa pesquisa e identificar que havia órgãos ociosos, cargos desnecessários, estruturas que se repetem, e conseguiram isso no prazo recorde de 10 anos. E a mídia aplaude. Aplaude porque é paga para aplaudir. Só que na hora de criar os cargos, isso é feito por lei delegada. Escondidinho, no gabinete, publica lá no meio da página, em letras miúdas, no Minas Gerais. Na hora de extinguir, é em coletiva de imprensa. Extinguiu o que criou. Diminuiu o que aumentou. E sem ter a hombridade de falar ao povo de Minas: perdoe-nos, nós quebramos Minas Gerais. A campanha de Aécio quebrou Minas. O nosso único projeto, a campanha do senador, não pode prescindir do gasto total nesse projeto, nesse objetivo, nessa meta única, que é, para tentar eleger o senador, desmoralizar o Estado, destruir as nossas instituições, extinguir esse poder, transformar o Tribunal do Faz de Contas e o Ministério Público também de Faz de Contas. Essa obra, anuncio assim para Minas Gerais, através desse microfone, que, como líder do bloco Minas Sem Censura, apresentei substitutivo ao projeto de resolução que propõe a aprovação das contas, propondo a rejeição pura e simples das contas do senhor governador de Minas do ano de 2011, pelo flagrante descumprimento da Constituição, apontada também no relatório do Tribunal do Faz de Contas. E quando eu chamo de Tribunal de Faz de Contas, eu não estou incluindo aqui os técnicos, não, que são sérios. São os conselheiros mesmos. Eles é que fazem o tribunal ser chamado de Faz de Contas. Porque os técnicos fizeram o seu papel e apontaram. Apontaram o descumprimento constitucional sistemático, reiterado, repetido, ano após ano, como se a Constituição de Minas pudesse ser rasgada pelos bicos dos tucanos. Não, não pode. Não pode. Algum dia, em Minas Gerais, a população, os mineiros, precisarão saber o que foi feito nessa triste quadra da vida de Minas Gerais. Minas que se empobrece, Minas que não tem instituição, Minas que sequer cumpre a sua Constituição. Muito obrigado.